agradecer a participação, né, de vocês, a presença remota de vocês. A ideia é um bate-papo informal. A gente começou um pouquinho atrasado, esticar um pouquinho. A ideia é fazer 1 hora de duração esse evento. E a intenção é uma conversa mesmo, informal, sobre, enfim, o cenário que a gente está passando, né? A gente tem realizado alguns webinars aqui no escritório, mas a grande maioria com foco grande em aspectos mais legais, muito jurídicos. E hoje a ideia era convidar empresários, investidores, com muita experiência em operações de fusões e aquisições, em investimentos de uma forma geral, para poder dar um apanhado para vocês de como está sendo fazer negócio no meio dessa crise e trazer também um viés positivo, né? Está todo mundo, obviamente, muito preocupado com o que está acontecendo, mas tem um grupo de pessoas que enxerga também, nesse momento, uma série de oportunidades, né? E era um pouco sobre isso que eu queria trazer para vocês, como que a gente está enxergando, talvez, os próximos meses em termos de oportunidade de investimento, como é que a gente vai começar a sair gradativamente dessa crise e voltar a fazer negócio, né? Queria agradecer muito a participação dos debatedores, apresentá-los a vocês. Um dos nossos debatedores que ainda não conseguiu entrar é o Bernardo Gomes, que é o fundador e CEO da Sinqia, antiga Senior Solution, que é uma companhia aberta, listada no Novo Mercado, que se dedica ao segmento de software para o setor financeiro. O Enio Stein, está no topo da tela. O Enio é CFO da Invepar, que é uma empresa do setor de infraestrutura, bastante conhecida, tem como grandes ativos Guarulhos, Linha Amarela, o metrô do Rio, tem uma grande experiência em investimentos para passar para vocês. O Ranch, que está, acho que por microfone só, não aparece no vídeo, ele é o Head de Investment Banking no Brasil, do Bank of America. E Piero Minardi, está mais abaixo, ele é sócio-diretor do fundo de Private Equity americano, Warburg Pincus. Queria agradecer muito a presença de vocês, é um prazer estar dividindo esse debate. Eu acho que vai ser assim, muito proveitoso para todos os nossos participantes. Feito essas apresentações e introduções, eu queria, então, começar com o primeiro tópico, falando um pouco do que a gente está passando no momento, assim, o que a gente já passou, né? Estamos aí já há quase 2 meses, talvez, de crise, se você for olhar para o mundo, talvez um pouco mais, mas o Brasil já bem afetado há pelo menos 1 mês e meio, quase 2 meses, com algum cenário ainda de confinamento, isolamento social pela frente, ainda não está muito claro o cenário. Então, queria ouvir um pouco dos nossos debatedores, como é que tem sido a experiência de vocês de fazer negócio no meio dessa crise, né? Isolamento social, incertezas muito grandes, os projetos que vocês estavam envolvidos foram suspensos, tem novos projetos sendo iniciados, conseguiram assinar alguma coisa, fechar alguma operação, nas operações que foram efetivamente adiante. Vocês perceberam algum impacto, mudanças nas condições do negócio, renegociação de preço? Eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês nesse passado recente. Começar pelo Enio, se ele puder dar a contribuição dele. Boa tarde a todos, muito obrigado, Caco. Você está em mudo, Enio. Tem que ativar o microfone. Estamos te ouvindo. Obrigado. Estão ouvindo? Obrigado, Caco. Boa tarde a todos. Eu acho que vale, a gente acabou de fazer uma operação em que houve o closing. Então, semana passada a gente teve o closing de uma operação. E essas eram dúvidas que assim que começou o processo mais forte aqui no Brasil, começaram a surgir com os nossos acionistas sobre qual vai ser a perspectiva para essa operação. Será que a gente vai conseguir fechar? Será que vai ter um repricing? No nosso caso específico, nós fechamos sem nenhum tipo de repricing.
Eu acho que uma mecânica que ajudou a fechar sem nenhum tipo de repricing foi o fato do SPA já ter uma previsão de ajuste de capital de giro. Então, de certa maneira, isso já ajuda a passar o risco do que está acontecendo agora para o vendedor. Logo após o closing, esse risco é transferido para o comprador. Acho que também importa o tipo de relacionamento que você monta com o comprador no decorrer do deal. Então, no nosso caso, acho que foi um relacionamento bastante próximo e uma transação bem amigável, vamos chamar assim, que ambas as partes trabalharam para conseguir uma integração, conseguir um pós-closing eficiente, então isso também ajuda. Houve uma série de dificuldades operacionais, propriamente ditas. Então, para a gente, efetivamente, tinha que ter waiver de credores, tinha que ter fechado uma AGD. Você fazer uma AGD totalmente remota, por exemplo, é um desafio. Para essa transação, nós conseguimos fazer. Para algumas transações que a gente está discutindo com credores, as AGDs estão acontecendo, mas um desafio grande, porque o credor não quer vir, o agente judiciário não quer vir. Então, a gente ainda evoluiu bastante para fazer as coisas de forma remota, mas algumas coisas são presenciais ainda. Mesmo essa transação que foi fechada, ela teve que contar com uma troca de assinatura presencial. Então, o pessoal do Verano até ajudou aqui a colher a assinatura, cada um num estado da federação, para no final, no dia do closing, efetivamente os advogados trocarem os documentos de ação. Então, a gente tem uma outra transação que está em andamento ainda, não aconteceu o closing, mas é uma transação que temos um pouco mais de receio, porque o closing deve acontecer mais para agosto, setembro. Pode haver um delay por parte dos poderes concedentes, por exemplo, que não tem são poderes concedentes que já não têm o hábito de autorizar esse tipo de transação. Num ambiente como esse, traz uma série de dificuldades operacionais. E essa extensão do prazo pode levar a um problema lá na frente. Então, tem um pouco de receio, sim. Fechar uma transação, talvez a gente tenha que fechar alguma nesse período. Eu acho que o desafio ainda é uma ordem de grandeza maior, né? Você vai ter que fazer as negociações todas por videoconferência, com cada um espalhado num canto, no presentation. Eu acho que aí traz uma dificuldade maior, mas principalmente para valuation, né? A gente chegar a um consenso de valuation vai ser muito complicado. O nível de incerteza do próximo mês é alto, imagina para os próximos 4, 5 anos. Então, esse é um desafio que eu não sei como é que a gente vai encarar, mas que deverão acontecer transações nos próximos meses, deverão. Mas eu não sei como é que a gente vai passar essa questão de que cenário vai ser trabalhado, qual é o valuation. Maravilha. Obrigado, Enio. De fato, acho que um comentário interessante. Uma das coisas que a gente percebeu realmente é que o desafio de fazer negócio é tecnológico, né? A gente teve que superar uma série de dificuldades, seja de interação, muita videoconferência, todas as ferramentas tecnológicas foram testadas, e começar a assinar documento virtualmente, né? Que era algo que não tinha esse hábito muito no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa já se faz bastante, mas a gente começou a ver que no Brasil é viável você fazer aquela assinatura eletrônica, DocSign, algumas tecnologias que estão ajudando muito a poder fazer as coisas remotas. Acho que o Range está conectado, vamos ver se ele consegue... não sei se você ouviu a pergunta, Range. A gente está falando um pouco de como foram as operações nesse passado recente, aí, quem conseguiu fechar a operação, se teve coisa mudando. Você consegue dar o seu testemunho para a gente? Eu não estou ouvindo o Rancho. Vamos passar a palavra então para o Piero. Piero, quer contar um pouquinho para a gente como é que foram essas últimas semanas, 2 meses em termos de ambiente de negócio? Como é que você viu assim em termos de impacto dessa crise? Está me ouvindo bem, Carlos? Estou te ouvindo.
São 2 séculos em 2 meses, né? É o que dá para dizer, né? Quer dizer, a gente jamais viveu, né, nem imaginou, enfim. E eu acho que o desafio da gente agora, um pouco na linha do que o Enio comentou, enfim, os parâmetros, as referências não são mais as que a gente tinha. Nós não temos mais a referência, né? O que a gente sabia que valia para qualquer coisa, valuation, para padrão, para tudo, não existe mais, né? A gente tem as referências legais, enfim, eles existem, estão aí, continuam valendo, mas para fazer negócio, principalmente quem tem que decidir, né? Quem tem que tomar a decisão de risco, de tomar risco, investir, vender, comprar, a gente está um pouco no escuro, né? Então, você não sabe de que cenário você vai sair, você não sabe se os negócios vão voltar a 80%, a 90%, se vão voltar em junho, em julho, e do ponto de vista de negócios, um mês a mais de lockdown, ou de isolamento, ou seja lá qual palavra que você quiser usar, ele não é um mês a mais, ele é 3 ou 4 meses a mais de problema, né? Então, Claro. então assim, para a gente é um novo mundo, né? É uma nova referência, é um novo mundo e, assim, teve um primeiro momento de um esforço muito grande no caso da gente com as empresas investidas, né? Como é que, onde é que elas estão? Elas podem resistir? Elas têm caixa? Elas têm obrigações para fazer? Teve um primeiro momento muito difícil também, muito importante de você entender o, os stakeholders, né? Quer dizer, que não é só a empresa, é o stakeholder, quer dizer, como é que a cadeia vai ser afetada, os seus fornecedores, né? Toda essa discussão. Então, assim, a gente está todo mundo procurando o fundo da piscina e o pé, né? Achar onde é que está o pé. Acho que já estamos começando a encontrar, entender, se adaptar à nova realidade, mas com uma incerteza tremenda. Isso aqui, francamente, voltou um pouco a ser o Brasil pré-real, né? Em que você planejar para um mês já era a longo prazo, né? Infelizmente, né? Acho que é circunstancial, momento e tudo, mas não tenho nenhuma ilusão que a gente vai emergir disso aqui para voltar com o que a gente tinha antes. Não é isso, né? Vai ser alguma coisa muito diferente. Aí vai exigir flexibilidade, adaptabilidade, de todo mundo aí no meio do caminho, né? Então, acho que todo mundo tem um monte de histórias aí para compartilhar né, do que a gente está convivendo, do que a gente está vendo, do que a gente está fazendo, mas como olhar para frente, ambiente de negócio, tomar decisão de investimento, está tudo muito incerto, como o Enio bem apontou, né? Questão de valuation, questão... E a principal questão aqui, que está envolvida em quem toma a decisão por esse tipo de coisa, ela é a gestão de risco, basicamente, né? Quer dizer, você tem riscos que você não entende muito bem, que você não consegue dimensionar e que você não sabe muito bem como gerir. Então, é a história do erro um e do erro 2, né? Eu faço o erro um é aquele, eu fiz isso e não devia ter feito, errei. O erro 2 é, eu não fiz isso e devia ter feito e errei. Entendeu? Como é que, qual deles você quer estar? Entendeu? E, e um processo decisório que exige muita flexibilidade, exige uma coisa que não é normal, por exemplo, no caso de private equity, né? E nas empresas também, mas no private equity é uma coisa menos comum, na empresa talvez seja mais, mas é um processo em que tomar uma decisão não tão boa hoje é melhor do que tomar uma decisão certa amanhã, entendeu? E é um processo difícil de lidar nesse aspecto, né? É muito intenso, ele exige muita, né,
muito compartilhamento de decisão, decidir sozinho é pior, CEO é uma posição super solitária, super complicada, então apoiar o CEO da empresa, estar junto, dividir, dizer, ó, vamos lá, se não der certo a gente refaz. É um momento interessante, mas... Ô, Carlos, Hans aqui, eu não sei se você consegue me escutar. Maravilha, sim, bom, obrigado, desculpa, eu imagino. Tem falha na conexão aqui, mas só aproveitando tá um pouquinho aqui na sua pergunta e passando um pouquinho ótimo. da nossa experiência, a nossa experiência tem sido que as transações que foram anunciadas, assinadas, elas têm fechado, tá? Nesse período aí, só para te dar um exemplo, a gente fez uma operação de venda de um ativo de energia elétrica sempre lá no Chile, para os chineses da China Three Gorges, da State Grid, Chile e Peru, e fechou exatamente no meio do Covid, agora, uma semana e meia atrás. Então, o pessoal tem, eu diria, respeitado e honrado os contratos. Tá? Existem algumas transações em que já estão assinadas e que existe um pouquinho de incerteza, existe um questionamento se o pessoal vai usar do coronavírus como sendo um potencial material adverse change, né? E tentar renegociar a transação, mas eu acho que tem sido muito mais a exceção. Aqui na região da América Latina, no Brasil, eu não vi nenhum até agora, né? Pelo menos nas transações grandes e maiores que a gente participa, né? A segunda situação é aquela situação onde você estava com o processo, você já recebeu uma proposta, mas não tem nada assinado ainda. Essas, o que tem acontecido, é um pouco do que o Piero tem falado aí, tem uma sensibilidade de valuation para você ver qual é o novo mundo, e obviamente isso depende muito do setor, né? Então, um cenário desse num setor de uma companhia de transmissão que tem supostamente sua receita garantida é muito diferente de um varejo que está fechado, né? Mas os processos em que você não tem tanta incerteza como um varejo que está fechado, o que a gente tem visto é muito mais difícil, tem uma ineficiência nesse trabalho de casa, principalmente na questão que tange a diligência. Então, acho que vai ter um atraso aí. Né? Alguns desses processos que a gente tem visto, o pessoal acessando data room, a gente já está pensando em ter um atraso entre uma non-binding e uma binding, né? E por fim, o pessoal que estava pensando em lançar um processo e não lançou, se não precisa lançar, o pessoal está pensando em fazer, ver como é que se desenrola essa crise, né? E na verdade essa crise são 3 crises, uma de saúde, uma financeira e uma econômica. A de saúde todo mundo sabe, né? Estão tentando ver os protocolos de tratamento, de vacina. A financeira, a gente teve o pico da crise há 7, 8 semanas atrás, acho que os mercados já estão bem mais tranquilos aí. Nos Estados Unidos já está funcionando apropriadamente o mercado de investment grade, equities, de high yield, obviamente com um risco um pouquinho diferente do que era antes, né, na época de janeiro, fevereiro. E a gente deve estar reabrindo o mercado brasileiro logo, tá? Eu diria para você até nesse mês de maio. Tá? A gente tem algumas discussões aí em andamento, a gente deve estar lançando transações até entre essa semana e a próxima. Tá? Então o mercado financeiro já está começando a andar. A crise econômica, honestamente, ninguém sabe, porque vai depender muito, a crise vai ser de uma maneira se os negócios estiverem fechados por 1 ou 2 meses, e vai ser de outra maneira se tiver que estar fechado por 3, 4, 5 meses. Né? Então, aqui a gente vai ter que ver um pouquinho. Então, a turma que pode segurar, está segurando para ver como é que passa essa crise aí. Eu acho que o segundo TRI o foco na saúde, na crise de saúde. O terceiro TRI é a volta dos negócios. E o quarto TRI é onde a turma vai começar a ter um sentimento de como é que vai performar a economia no pós-coronavírus, né? Uhum. Maravilha, obrigado, Hans. Que bom que você está conseguindo se conectar, pelo menos por áudio. Queria pegar um gancho, então, nessa parte final da tua fala,
para passar realmente agora, enfim, a gente cobriu um pouco do que vinha acontecendo até agora, a dificuldade que está sendo fazer negócio, mas uma percepção de que o ambiente de negócio, apesar de um pouco tumultuado e afetado, não está paralisado, né? Eu acho que o Hans citou essas operações que foram fechadas, o Enio citou também a operação grande que eles fecharam, teve uma outra operação grande no Peru envolvendo uma empresa chinesa também do setor de energia. Então, tem operações que estão acontecendo, né? Na Inglaterra acabou de ter um anúncio grande de uma fusão no setor de telecomunicações. Então, a percepção é um momento difícil para fazer negócio, mas pode ser, de fato, um momento de oportunidade. Vão ter empresas em dificuldade, precisando se capitalizar, né? E isso pode, quem tiver mais bem posicionado, acho que vai poder capturar isso. Eu queria, então, tentar provocar vocês nesse exercício um pouco de futurologia, né? O Han já seguiu alguns trimestres para frente, o que foi ótimo. Queria ouvir um pouco também do Enio e do Piero, como é que eles estão vendo os próximos meses, né? A gente está, obviamente que o mundo vem passando por essa crise em fases diferentes, né? A coisa vem do Oriente para cá, né? Do leste para o oeste. A Ásia já está, as pessoas saindo de casa, a Europa começa agora a estipular um plano de flexibilização gradual do confinamento, né? A Espanha já está nessa pauta, a Itália também, e a Inglaterra deve anunciar, se não me engano, nesse domingo, como é que eles vão flexibilizar a retomada aos negócios, né, ao trabalho, né? E eu acho que as Américas, Estados Unidos, Brasil e América Latina como um todo devem vir um pouquinho mais para frente, talvez daqui a umas 2, 3 semanas, na medida em que cheguem ao pico da contaminação. Então, queria perguntar para vocês como é que é a visão de vocês, ou seja, a gente está próximo do auge da crise aí no Brasil, a gente está se aproximando do fim, como é que vocês estão sentindo o ânimo de investidores nacionais, estrangeiros, empresários de uma forma geral? Quem é que vai se beneficiar dessa retomada? São os fundos de private equity, né? Piero pode dar o depoimento, são os estratégicos asiáticos que estão mostrando o apetite na América Latina e na Europa, como a gente tem visto. São os fundos soberanos, né, aqueles que estão capitalizados. A gente viu uma série de anúncios de fundos do Oriente Médio que estão nitidamente atrás de oportunidades de investimento para aproveitar esse momento. Então, eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo os próximos meses. Se a gente está ainda muito dentro da crise, eu já começo a vislumbrar uma saída. De repente, mantendo talvez a ordem, começar pelo Enio, passa o Pinheiro e depois o Hans, se quiser complementar um pouco do que ele já falou. Talvez até por dever de ofício, eu tendo a ser um pouco mais pessimista. Tá? Então, hope for the best, prepare for the worst. Eu acho que, no caso do Brasil em particular, não sou epidemiologista, faço todos os disclaimers aqui, mas eu também não vejo dados que digam que está se aproximando de um pico ou se aproximando de uma retomada. Os dados que a gente enxerga são um nível de testagem muito baixo ainda, que dá um nível de incerteza muito grande, uma subida ainda muito exponencial com diferentes cidades. Então, acho que até tem uma distribuição geográfica aí. A gente está vendo cidades diferentes com dinâmicas diferentes. Nossa percepção, a gente tem que estar preparado, talvez, por mais uns 2 meses aí, pelo menos, de uma discussão grande, se abre, se não abre, aonde é que a gente vai. Tá? Então, o que isso aumenta é a incerteza. Você compara com outros países em que tem uma quantidade de testagem muito maior, os números começam a refletir mais a realidade. Não me parece ser o nosso caso ainda. Pode ser que a gente tenha uma grata surpresa nas próximas semanas, mas eu estaria preparado, estamos preparando a empresa para atravessar ainda uma maré bem negativa nos próximos 2 meses. Obrigado, Enio. Piero, o que você acha?
não é eu não é por dever de ofício, não, mas eu estou na mesma linha do Enio. Quer dizer, eu acho que a gente está vendo o fim do começo, né? E em todos os caveats do mundo também, né? Nós estamos vivendo um momento do Brasil muito complicado. Quer dizer, a gente conseguiu, e é o único país do mundo que conseguiu criar uma crise política maior do que a pandemia. Quer dizer, é uma situação absurda que nós estamos vivendo no Brasil. Ela é assim tão absurda e bota tão mais risco no que já é ruim, que é difícil você ser muito otimista no futuro, né? Dizer, a gente, quer dizer, eu consigo ver um monte de operações acontecendo e o Hans muito melhor preparado do que eu para dizer, porque ele está vendo muita coisa de consolidação, de empresas que precisam sobreviver de alguma forma, que vão se juntar. Então, do ponto de vista de pedir a operação, você vai ver essa. Mas é uma tônica de operação muito diferente daquela de um ano atrás, que a gente estava falando de crescimento, de ganhar mercado. Nós vamos ver reestruturações que vão gerar fusões, vão gerar spin-offs, vão gerar uma série de coisas, né? E talvez você tenha um fluxo de negócio muito interessante nesse aspecto, do ponto de vista de M&A, vamos dizer, mas do ponto de vista de isso ser um sinal de volta da economia de forte, eu acho que não. É um sinal de sobrevivência que a gente vai ter que lidar, né? Você fala, o fundo de private equity vai ser vencedor numa situação dessa, vai ser... Assim, minha visão, assim, o fundo de private equity, ele não investe em países, ele não investe no macro, ele investe no micro, né? O micro é 75% da história e o macro é 25%. Mas, nesses 25% do macro, tá um dólar que sai de 4 e vai para 6. Quer dizer, para quem é captado em dólar, como uma boa parte dos fundos que investem no Brasil a gente tomou uma porrada nos últimos anos, a gente já tem tomado, mas enfim, nos últimos 2 ou 3 meses, né? Então, isso gera muita pergunta. Não, mas agora o dólar está bom, então o dólar overshoot está na hora de trazer porque vai melhorar. Eu não ponho a mão no fogo que vai melhorar. E quando eu vejo o que está acontecendo, como está acontecendo mesmo hoje, etc., eu acho que é muito mais provável que o dólar vá para 6,50 do que volte para 5, né? Então, naquele processo, mas assim, eu não sou economista, é só um sentimento, mas naquele processo de incerteza que eu estava colocando para vocês, isso soma nas incertezas de um investidor de private equity que quer ficar por 4 ou 5 anos aqui no Brasil, né, e que fala, bom, se eu tomo 20% no primeiro ano de desvalorização cambial, um investimento nunca vai retornar, ou muito difícil que ele retorne o que eu quero retornar, e essa incerteza está na mesa hoje. Não é uma, sabe, como é que você... E aí, junta-se a isso que a gente estava falando antes, quer dizer, como é que você precifica ativo, qual é o horizonte de crescimento, qual é o plano de negócio que você vai comprar, qual é a estrutura que você pode pôr para tentar minimizar uma variação muito grande no plano de negócio, uma estrutura de earnout, uma estrutura, tem uma série de coisas aí que as pessoas conhecem que podem ser postas, mas assim, é extremamente complexo. E assim, de olhar e dizer que nos próximos 6 meses a gente tem uma visão que está na hora de vir, etc., a gente vai ser, como todo mundo, oportunista. O órgão está bem capitalizado, o órgão está acostumado com o mercado emergente, o órgão foi para a China em 94, quando ninguém ia para a China, quer dizer, então está acostumado com o mercado emergente, tem paciência, tem tudo e tal, mas não dá, eu não consigo ser otimista ainda não, tá cedo. Aliás, assim, bem preocupado com a falta de liderança que tem nesse país. Vamos falar a verdade, é uma coisa de maluco isso aqui, né? Não tem liderança nisso. O pessoal batendo cabeça o tempo inteiro. Como é que é complicado, né? É verdade. A capacidade que os nossos líderes têm de agravarem a crise, né, ao invés de mitigarem os efeitos,
causa perplexidade em qualquer um, né? Captar manchete de forma negativa no momento, com tudo que está acontecendo, é um grande desafio e eles conseguem. É uma pena, né? Até mitigando a gravidade da crise, o que é muito preocupante, né? A gente está vendo os efeitos disso agora, né? Hans, você quer complementar o que você já tinha dito um pouco sobre sua visão prospectiva? Setores que talvez saiam primeiro da crise, o que vai estar mais atrativo? Vai ter muita operação de M&A envolvendo distressed assets? Como é que vocês estão vendo o movimento de fusões e aquisições aí para os próximos 12, 18 meses? Oi, Heitor, o movimento de fusão e aquisições foi a sua pergunta, né? Eu acho que é o seguinte, vamos lá, eu acho que os setores mais críticos, aí estou só falando de varejo, mas são os setores mais impactados nessa crise aqui, né? Varejo, e obviamente dentro do varejo tem varejos e varejos, né? Então varejo alimentar, ou aqueles que são considerados essenciais, então melhor, o varejo restaurante, por exemplo, está pior, né? Mas o que a gente está vendo nesses setores mais impactados, na minha opinião, o que vai acontecer é o seguinte: está todo mundo meio que de joelhos, né? Os mais fortes vão levantar e, na verdade, já estão, eu tenho falado com alguns clientes, já estão ganhando market share. Então, isso aqui você vai ter dois caminhos bem diferentes, em que os maiores e mais fortes vão ganhar market share e os que estão mais fracos aí, enfraquecidos, esses é o caso que o Piero mencionou. Acho que vão acabar entrando em reestruturação, vão ter vários negócios que vão ter que se reestruturar e potencialmente serem consolidados, né? Então, esse aqui é um pouquinho da maneira que eu estou vendo isso. Então, aquele Brasil que a gente tinha no final do ano passado, janeiro, fevereiro, em que se olhava e acreditava-se naquele crescimento de demanda, né? Onde vamos crescer o negócio, investir, abrir mais loja, aquilo nós vamos ter que reformular toda essa tese para o movimento pós-crise, pós-corona, em que o crescimento, na verdade, vai vir, na minha opinião, pelo menos no curto, médio prazo, de ganho de market share dos mais fortes, enquanto os mais fracos vão ter que resolver os problemas que tem, né? Então, esse é uma das áreas de consolidação. Setores mais resilientes são aqueles setores defensivos, que a gente chama. Então, eu diria, você mencionou o Telecom, né? A fusão da O2 com a Virgin Mobile lá na Inglaterra. Então, esses setores, então a gente está vendo nessa história aqui, você tem os setores que vão ser um pouco os ganhadores, né? Os ganhadores, na minha opinião, vão ser os setores de infraestrutura, que tem uma certa resiliência, e também a turma que usa tecnologia para melhorar a eficiência das coisas e tem um pouco menos de impacto nesse momento, né? Então, aqui é um pouquinho do que meu sentimento do que está para vir. Maravilha. Você tem visto, em termos de... e aí te pergunto porque você tem uma visão, junto com o Piero, talvez, de investidores internacionais, né? A gente passou aí um período grande de ceticismo, por assim dizer, dos investidores internacionais em relação ao Brasil, né? 2015, 16, 17, o investidor estrangeiro bastante acuado, e quando essa crise começou, a gente estava começando a ver uma retomada um pouco mais forte, né? Os asiáticos ainda muito presentes, mas os japoneses começando a voltar, alguns europeus começando a investir novamente, os fundos private equity, obviamente, estrangeiros bastante ativos.
Então, era uma retomada um pouco do apetite por Brasil. Como é que vocês estão vendo isso, ou seja, dentro do cenário global, que é desafiador, como é que vocês veem o Brasil no radar dos investidores estrangeiros? O Brasil está bem, está pior na foto? Ou seja, qual é a perspectiva econômica e das empresas para os investidores estrangeiros? Eu vou começar aqui, depois eu deixo o Piero complementar. Acho que o que eu estou vendo é o seguinte: a gente viu aí uma queda tão forte dos preços de ativos ao redor do mundo, em que surgiram, hoje existem oportunidades fora do Brasil que provavelmente vão ser muito mais interessantes para alguns desses investidores estrangeiros, né? Acho que, só voltando um ponto que acho que tanto o Piero quanto o Enio estavam falando, na verdade eu falei de 3 crises, e no Brasil a gente conseguiu ter a 4ª crise, que é a política, né? E isso, na verdade, você também, eu não vou dizer que assusta, mas você inibe o investidor estrangeiro, principalmente o que não está aqui ainda, né? E isso tudo, na verdade, está desaguando, sendo um pouco simplista aqui, o dólar de 5,20 para 5,80, esses 50, 60 centavos que a gente está vendo aí de desvalorização, é basicamente a crise política, né? Porque ele veio de 4,20 para 5,20 por causa da crise, né, pandêmica, e de 5,20, 5,30 para 5,80 agora, né, 5,60, 70, 80, por conta da crise política. Essa volatilidade do dólar não é bom para os investidores, né? Deixa a turma, mesmo a turma que pensa a longo prazo, 30, 50 anos de investidor estratégico, ele fica com medo de entrar na hora errada, né? Tá certo que pode-se argumentar que o Brasil está mais barato, se você acreditar que o dólar justo é por volta de 5, mas você pode ir para o outro lado e dizer, com a taxa de juros a 3 ou indo para baixo ainda, esse dólar talvez deveria ser mais para 6 ou 7, que é o ponto que o Pedro estava fazendo. Então é muito difícil para o investidor estrangeiro que pensa em dólar tomar uma decisão no momento desse, de muita instabilidade. Maravilha. Piero, o que você acha? O Hans falou perfeito, eu não vou repetir o que ele falou com outras palavras, porque eu concordo 100%. Eu vou só fazer um adendo para a tua pergunta, né? Você tem 2 ou 3 problemas de fato aí, do ponto de vista de atrair esse investidor estrangeiro, além dos que o Hans colocou, que eu acho que é importante mencionar. Primeiro, assim, o Brasil perdeu o grau de investimento, então o Brasil já perdeu quando perdeu o grau de investimento, já deixou de ser actionable para uma porção de investidores que não podem pôr dinheiro no país que não tem grau de investimento. Nós perdemos bastante, isso é objetivo, é fato. Tem gente que não pode colocar, então não é uma questão de percepção, não, você não pode colocar porque o país não é investment, né? E vai demorar muito para a gente. Nós perdemos um monte de bolso, inclusive de longo prazo, diferente, que podia olhar muitos desses ativos aí que a gente estava colocando. Esse é o ponto 1. O segundo ponto, esse é mais de percepção, quer dizer, é impressionante a imagem que o Brasil tem lá fora hoje. E eu não vou entrar no mérito se é merecido ou se não é. Eu acho que uma parte não é, né? Mas, enfim, eu não vou entrar em considerações pessoais aqui. É outro fato. A imagem, por inabilidade de comunicação do governo, por atos que também tem tomado, seja o que for, de um país que devasta a Amazônia, não estou dizendo que é verdade, mas é isso que o pessoal acha lá fora, de um país que persegue as minorias, entendeu? Que também não acho que seja o caso, não é do jeito que é, mas sim, é um conjunto de coisas, né? E eu tive a oportunidade de falar isso diretamente numa reunião do secretário de comunicação do governo, falar, olha, é um desserviço que vocês estão fazendo, não conseguindo comunicar a imagem do país para a gente lá fora que tem que captar dinheiro lá fora.
Porque obviamente é exagerado, é claro que é exagerado. Agora, com o que está acontecendo aqui agora, assim, não sei se vocês viram o Wall Street Journal ontem, não sei se vocês acompanham o Financial Times, não sei o quê, a gente está sempre nas manchetes, né? Quer dizer, e nunca com uma notícia boa, né? Francamente, é difícil, né? A gente foi jogado para uma categoria lá fora, e de novo, vou falar de novo, não estou dizendo que está certo ou que está errado, que mereceu ou não mereceu, mas o fato é, nós somos uma república das bananas, sem merecer, né? Então, isso para trazer dinheiro de fora, francamente, é mais difícil, tá mais difícil do que na época da Dilma, por incrível que pareça, entendeu? É a realidade, é o fato, a gente lida com esse tipo de coisa, entendeu? Então, não ajuda, né? A atratividade do país, assim, está cheio, país cheio de oportunidade, crescimento, 200 milhões de pessoas, empreendedor, cheio de gente boa, cheio de história bem contada, mundo de oportunidade para você fazer aqui, infraestrutura para desenvolver, um país que não tem controle de capital, né? Quer dizer, que o capital entra e sai, que nunca teve... Tem uma série de coisas a favor do país. A gente nunca consegue transmitir esse tipo de coisa. A gente só. É impressionante, é impressionante, é impressionante. Então, tá difícil. É verdade. Eu vejo. A gente tem um governo, obviamente, com uma pauta bastante conservadora, que é prato cheio para jornalista internacional. Né? Então, ao invés de tentarem capturar o interesse internacional para coisas positivas que estão acontecendo, essa mensagem não chega lá fora, só chega o factoide, né? Só chega a questão ambiental, só chega a negação da gravidade da crise, e aí a gente acaba capturando manchetes negativas, como você falou, e enfim, mas o Brasil continua atrativo apesar dos seus políticos, né? É o que a gente costuma ver, e eu acho que, enfim, vocês estão certos que talvez diante dessa repercussão negativa internacional, a gente veja como players mais ativos os investidores que já estão no Brasil, né? Porque já estrangeiros ou não, já conhecem a realidade, estão mais próximos do que está acontecendo, enxergam além da manchete e sabem que, como você falou, o que importa é o micro, né? Então, além da manchete, tem setores que estão indo bem, que estão saudáveis e que vão sair rápido, mas como o Hans colocou também, quem está lá fora, que só enxerga a realidade do país via manchete do jornal, fica muito difícil realmente se animar na atual conjuntura, né? Passando então para o próximo ponto, ou seja, para aqueles que estão realmente dispostos a ir adiante, né? A gente tem aí na plateia uma série de empresas que são ativas na área de fusões e aquisições e estão, obviamente, curiosos e querendo ouvir um pouco da visão de cada um de vocês sobre quem estiver disposto a ir adiante nesse momento, enfrentar a tempestade, que tipo de precauções tem que tomar, né? Como se proteger, que tipo de atenção precisa ter nesse momento, o que a gente precisa fazer diferente do que a gente sempre fez para tentar costurar um negócio na atual conjuntura, né? Tem que ter uma preocupação maior na fase de auditoria, entender o grau de solvência das empresas, como é que foram afetados seus clientes, mecânica de preço que vai ter que mexer, vai ter que ser um pouco mais variável para que você possa enfrentar uma certa incerteza do cenário futuro, né? Você não sabe como que essas empresas hoje vão estar daqui a 2, 3, 4 meses, né, Pedro? Como você falou, dificuldade de precificar. Então, queria perguntar para vocês como é que vocês veem a forma de fazer negócio mudando daqui para frente. Passar aí primeiro a palavra para o Enio, e aí depois eu continuo com o Hans e Piero. Bom, uma boa due diligence, se já era fundamental antes, agora é mais fundamental ainda. Mas eu diria que está no nível de hygiene, né? Tem que ter uma boa due diligence, não tem jeito. Mas eu acho que uma maneira de você adequar esse nível de incerteza é adaptar a sua estrutura de preço. A gente vai ter cada vez mais earn-out, vai ter cada vez mais algum tipo de opcionalidade embutida na estrutura de preço para acomodar, porque se antes você tinha um intervalo razoável dentro de premissas básicas, o PIB vai ser
2,5, 2,9. Hoje a gente está falando se vai ser uma catástrofe, se vai ser uma retornada em L, se é uma retomada em V. Quando você abre muito esses preços, você tem que começar a usar instrumentos que dão mais opcionalidade. Isso vai começar a acontecer. Obrigado, Enio. Piero, quer dar sua opinião aí sobre... Eu saí... Estou te ouvindo, Enio. Você concluiu ou não? Eu acho assim, como ambiente de negócios, do ponto de vista de transações e tal, o Brasil é um mercado muito desenvolvido, muito bem estabelecido, né? Quer dizer, você tem as empresas que aprenderam nos últimos 20, 25 anos a comprar e a vender negócio, a fazer empresa, a fazer fusões. Você tem apoio em auditores, em advogados, em bancos de investimento, e você tem segurança jurídica e contratual comprovada, né? E tem hoje arbitragem, tem uma série de instrumentos. Assim, eu acho que o ambiente de negócio do Brasil para fazer transações, do ponto de vista legal e tudo, ele nunca foi um ambiente de preocupação, né? Eu acho que ele é um ambiente muito profissional, muito bem estabelecido e tudo, né? Para quem quer fazer negócio hoje, o grande problema vai estar sempre em como é que você estabelece preço e mecanismos, né, para poder fazer com que vendedor e comprador, e aí, principalmente quando for um negócio em que ambas as partes permanecem junto, no meu caso, normalmente a gente não compra 100%, fica com sócio. Assim, a pior coisa que tem, assim, se você entra de sócio, eu não quero fazer um negócio que é bom só para mim hoje, para o meu sócio acordar daqui a 6, 8 meses, olhar para o lado e falar, pelo amor de Deus, isso foi o maior erro que eu fiz. Não funciona assim, né? Então você tem que... E ele também não deve querer que eu entre para acordar daqui a 6, 8 meses e falar que bobagem que eu fiz vindo aqui e ainda tendo que conviver mais 4 ou 5 anos, 3 anos, até uma saída, coisa do tipo, né? Então, tem que ter a cabeça de dizer, olha, eu tenho que fazer um negócio que seja um negócio bom para todo mundo. Como é que você faz um negócio bom para todo mundo quando for uma propriedade desse tipo? Né? Quer dizer, e aí eu estou falando de preço, porque às vezes eu estou partindo com as outras coisas contratuais, de exigência, etc., você vai se satisfazer com elas, que eu acho que de fato vai. Tá? Achar algum mecanismo que você fale, tá bom, se eu não consigo pôr um preço justo aqui agora, eu não consigo assim enxergar e tal, vamos ter um mecanismo que eu tenha um colchão para poder acertar isso lá na frente, com alguma estrutura, com algum tipo de ajuste e reajuste em função de atingimento de resultados, coisas desse tipo, né? Então, assim, isso eu acho que os negócios tipo investimento de private equity vai entrar, vai ficar um tempo e tudo, né? Eu acho que do ponto de vista de um processo de compra e venda total, né, aí é negociável, aí é muito mais quem está comprando assumindo o risco de um preço ou quem está vendendo assumindo o risco de talvez não vender tão bem, uma gestão de risco, né? Os cuidados, assim, o cuidado é o cuidado de o que você não consegue enxergar e que não é palpável hoje, que é a curva na frente de cada um negócio. É claro, por exemplo, o Enio conhece o setor dele, conhece os concorrentes dele, conhece as empresas, então, se ele vai fazer alguma coisa com alguém, ele tem um bom sentimento de que para que lado isso pode ir, que tipo de risco ele está disposto a assumir, a tomar. Então, quanto mais você tiver conhecimento e visibilidade dentro daquele setor, talvez mais você esteja mais disposto a assumir determinados riscos que um cara que nem eu, que não conhece o setor o suficiente, não tomaria. Entendeu? Então, acho que é mais isso do que qualquer outra coisa, francamente. Maravilha. Rancho, o que você acha? Algum tipo de atenção especial, você como assessor financeiro, teus clientes, o que você está recomendando a eles, aqueles que estão dispostos a seguir adiante agora nessa etapa, nessa fase, tentar capturar alguma oportunidade, alguma preocupação especial, mecânicas diferentes que vocês estão desenhando para tentar endereçar a atual incerteza que a gente tem em relação ao futuro?
tem algumas situações diferentes, né? Então, situações em que transações que não eram possíveis há 6 meses atrás, hoje, dada a crise, não estou falando que se tornaram possíveis, mas provavelmente é mais viável, né? No momento da dificuldade, você tende a tentar ser mais flexível e tentar se unir para você sair junto dessa crise, principalmente naqueles setores mais impactados, né? Então, eu vejo que, por um lado, essa crise toda coloca o potencial de consolidação num nível maior, né? Porque as partes tendem a ser um pouco mais flexíveis no momento da dificuldade. Por outro lado, e aí eu estou falando de comprador estratégico, tá? Um pouquinho diferente do que o Piero está mencionando, que é um fundo de investimento fazendo investimento. Tá? Então, seria aí o Enio, por exemplo, comprando ou fazendo a consolidação lá do setor, né, que ele atua de infra. Então, nesses momentos, acho que surgem mais flexibilidades, né? Tendo dito isso, você tem que ter muito cuidado, porque é muito difícil essa previsão do que é o futuro, né? Hoje é muito difícil você, nos setores mais impactados, né? É muito difícil você prever como é que vai ser a volta das lojas que vão começar a abrir, quando que elas vão abrir, como é que essa demanda vai voltar, porque tem muita gente que vai perder o emprego e talvez não vá consumir. Então, o plano de negócios futuro, e está certo, quando você tem uma transação estratégica, você está olhando não nos próximos 12, 24 meses, mas você está olhando nos próximos 5, 10, 20 anos, mas mesmo assim, a base de onde você está começando é importante, é fundamental. Então, realmente, ali é onde você pode ter aí seus gaps e diferenças de visões, né? Os instrumentos aí, o Piero já mencionou, né? Você tenta trabalhar algumas coisas aí para bridge gaps aí, e earn-out, essas coisas assim, que você consegue tentar trazer, talvez, fechar um pouco desse gap usando alguns instrumentos de performance, né? Mas acho que é isso. Então, a principal preocupação que eu vejo hoje é talvez uma diferença de visão de mundo dependendo do lado da mesa que você está sentando, né? Tá bom. A gente chegou do... Deixa eu fazer uma observação, uma coisa que me veio aqui quando nós estamos falando, e até o Claro. Guilherme está falando, quer dizer, a tua pergunta olhando para frente, porque vai aparecer algumas coisas que talvez a gente tenha aqui, vocês principalmente, Carlos, né, que vocês vão ter que começar a ajudar a gente, entendeu? E começar a ajudar com potência sobre isso. Essa decisão do Supremo Tribunal agora de dizer que a Covid é uma doença do trabalho, né? Isso aí pode ser uma bomba de efeito retardado nas costas de uma porção de gente, né? Como é que a gente vai lidar com esse risco agora, né? Porque todo mundo vai alegar que teve Covid, a gente sabe que tem provavelmente 8 a 10 vezes mais gente infectada de Covid do que a gente sabe do que os números estão contando para a gente, vai aparecer gente, né, com óbito por conta desse negócio, etc. Eu tenho uma preocupação numa diligência, e principalmente numa diligência que você tem um negócio muito mão de obra intensivo e tal. Como é que você lida com esse tipo de coisa? Acho que vai começar a aparecer uns riscos que a gente não teve antes. Acho que aí é muito mais jogar a bola para vocês e dizer como é que vocês vão se preparar para ajudar a gente nas diligências, para esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. A gente viu com muita preocupação essa decisão do Supremo, pelo que você falou. As repercussões disso nas companhias ainda é totalmente imprevisível, né? Porque se isso der margem a empregados de uma forma variada usarem isso como doença do trabalho, e os impactos financeiros que isso podem gerar em termos de indenizações, mortes e por aí vai, aí respondendo um pouco a tua pergunta, isso vai
nos obrigar a fazer um tipo de auditoria trabalhista bastante diferente do que se fazia antigamente, né? Onde a auditoria legal era essencialmente você identificar condutas que a companhia possa ter, que possam gerar um passivo oculto, e o que já tiver materializado, esse episódio em si vai merecer uma investigação mais cuidadosa para você tentar fazer um diagnóstico do quadro de empregados, o que teve de infectado, e aí tentar fazer um tipo de cálculo do que isso pode gerar de indenização. É óbvio que, como são questões individuais, a probabilidade de todas se materializarem ao mesmo tempo e conjuntamente é menor, né? Me preocupa mais quando são fatos coletivos que impactam de uma vez só, mas precisa ser levado em consideração, né? Então vai ser algo que vai ter que ser de alguma forma diagnosticado e contabilizado, de alguma forma chegar a um número que possa ser como uma contingência potencial, né? Eu acho que é um desafio. A gente passou um pouquinho do tempo, porque, enfim, a gente começou também um pouquinho mais tarde. Queria só fazer uma última pergunta para a gente encerrar. Eu acho que foi ótima a discussão, super útil para todos que estão enfrentando o desafio. São pessoas de negócio que precisam tomar decisões de suspender negociações e adiante, e se, caso positivo, de que maneira. Eu queria só deixar uma mensagem final, porque eu acho que, e aí é uma provocação, porque é muito difícil, eu acho que ninguém tem condições de afirmar ao certo, mas eu queria ter o gut feeling de cada um de vocês individualmente. Assim, hoje, onde a gente está e o que vocês já começam a observar de outros países, é possível que, enfim, tem muita gente falando muita coisa sobre o assunto, né? Então tem gente falando de a pior recessão do século, a pior recessão depois da Grande Depressão, né? A gente está falando de 80 anos, então tem a dimensão que são dadas para o problema são muito variadas, né? Aí hoje você vê o presidente do Banco da Inglaterra minimizando, por outro lado dizer não, a recuperação vai ser mais rápida do que foi na crise financeira de 2008, que as empresas estão mais bem preparadas e o problema não é tão estrutural. Então, a minha percepção hoje é que existe uma discrepância muito grande nas análises. Enquanto alguns dimensionam o que a gente está passando como uma hecatombe, algo que vai gerar efeitos pelos próximos 2, 3 anos, muita empresa quebrando, muito desemprego, enquanto outros minimizam e acham que não, que a saída, o bounce back vai ser rápido e que ano que vem provavelmente já vai ser um ano mais positivo. Então eu queria, obviamente que ninguém tem bola de cristal, mas pegar rapidamente cada um de vocês. Vocês estão enxergando isso como uma crise, obviamente, extremamente grave, mas passageira, ou algo estrutural que vai realmente produzir efeito pelos próximos 2, 3 anos? Começando pelo N. Eu acredito que essa é uma crise que ela vai ter um bounce back, mas ela vai ser uma das grandes crises dos últimos 100 anos. Então, por um lado, você não teve uma destruição física de ativos como você teria numa guerra, você não teve uma mortandade como você teve em 18, mas, por outro lado, numa economia muito mais conectada, a disrupção foi muito maior. Mas eu acredito que, se não houver implicações epidemiológicas mais para frente, ou seja, começar a virar uma rotina esse tipo de crise epidemiológica, a gente, em 2 anos, já vai estar voltando num ritmo normal. Mas o estrago desse ano vai deixar marca. Não tenha dúvida, vai ser um ano muito ruim. Não, sem dúvida. Então, aproveito, inclusive, e te peço aqui, agradeço, porque eu já estou aqui, batendo aqui a porta ali, virtualmente falando. Tá bom? Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado muito. Uma excelente pergunta, Carlos. Acho que assim, eu acho que, na verdade, essa crise aqui, diferente da de 2008, que foi a última grande e mais próxima, 2008 foi uma crise puramente financeira, né? Financeira começou com ativos financeiros, os bancos, né? E essa não, essa, na verdade, você está começando com uma crise de saúde.
E essa crise eu acho que vai mudar a maneira também, com essas quarentenas, lockdown, o que quer que a gente queira chamar aqui, vai mudar a maneira das pessoas, os hábitos, né? Então, algumas coisas que a gente consegue ver para frente. Então, todo aquele viés de globalização que estava acontecendo nos últimos 30 anos, isso deve voltar um pouco, né? Eu acho que assim, quando aconteceu o início dessa pandemia lá na China, o supply chain global Acho que o rancho caiu. Ele está com um problema na conexão, né? De problema de conexão. Quer concluir, Piero? Então, da tua visão, isso é algo passageiro ou a gente ainda vai conviver com esses efeitos por muitos anos? Na linha do que eu estava falando, quer dizer, essa é uma crise diferente, não é uma crise de um setor só, não é uma crise muito centrada numa região só, né? Ela é muito diferente, né? É muito assim, setores diferentes e países diferentes vão sair disso de formas diferentes, né? Então, eu acho que em alguns lugares vai ser exatamente o que você estava comentando, passageiro, vou voltar, e outros eu acho que ela vai ter consequências mais estruturais. Eu quero dizer com isso, você pega um país que nos Estados Unidos botou quase 10% do PIB deles para ajudar a economia, né? O helicopter money, as ajudas e tudo. E se precisar botar mais 10%, os Estados Unidos vão pôr, eles têm de onde pôr, eles têm de onde tirar, né? Então, eles podem fazer com que essa crise tenha uma retomada rápida e se conseguir salvar uma boa parte da economia e tudo. A gente, por exemplo, tem um bolso muito menos fundo. A gente já fez uma rodada aí de quase 1 trilhão, da maneira como está sendo colocado, mas que era o que tinha que ser feito, e a gente tem que, nesse aspecto, dizer Banco Central, Ministério da Economia e tal, né, reagiram, eu acho, né, do jeito certo, mas a gente não consegue colocar mais 1 trilhão na economia, né, sem causar um problema estrutural gravíssimo, né, do ponto de vista de desarranjo de conta, endividamento, tudo que a gente lê todo dia, né. Então, a duração, ela pode ser maior e pode deixar com consequências mais profundas. Não acho que a China já está saindo, a China tem lá, né, seus métodos de fazer as coisas, tem um bolso absolutamente profundo, e tem um governo forte que consegue impor coisas, né, que você não consegue impor num país como os Estados Unidos, para não ficar falando do Brasil o tempo inteiro, né? O padrão dos Estados Unidos da doença, de evolução de estado para estado, cada estado é muito parecido com o nosso, né? Um padrão de um país geograficamente muito grande, mas que tem estados fortes, governadores que se impõem e um presidente que adora criar conflito, né? Então a gente conseguiu olhar os Estados Unidos em quase tudo, né? Em tudo. Nós não conseguimos a capacidade de sustentar a crise, né? Mas então, eu acho que o ponto é esse, é difícil, não acho que não dá para você dizer uma forma, eu acho que vai ser diferente para setores que vão se dar super bem, né? A gente está vendo toda a parte de tecnologia, a parte de virtual, e-commerce, esse tipo de ferramenta que a gente está usando aqui, tem setores que vão mudar estruturalmente, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, circulou na internet, a carta que o presidente do Airbnb mandou ontem para os empregados, comunicando que vai ter que despedir 25%. É bem interessante ler aquilo, porque o cara fala, a indústria mudou é outra, eu não sei o que vai sair disso aqui, mas não vai ser o que era antes, né? A gente viaja de negócios aqui, por exemplo. Sim, a gente está aprendendo que não precisa ficar viajando tanto quanto a gente viajava, francamente, de verdade, né? E eu acho que as empresas vão entender isso e até vão ver o valor econômico. Então, é difícil você dizer de uma forma só, né? Mas, assim,
Eu tenho a impressão que a gente como Brasil vai estar mais num problema um pouco mais estrutural, porque a herança vai ser complicada. A gente já vinha de 3 anos horríveis, né? Um pouco de retomada, né? Mas enfim, então a gente já estava vindo meio machucado, né? Então, complicado, vamos ver. Oi. Isso é verdade. Eu já li isso. Essa crise pegou o Brasil numa situação financeira muito pior do que estava lá em 2008. A gente tinha mais dinheiro para gastar ali, né? E agora a situação financeira fiscal do governo é bem diferente, né? Hans, eu acho que você tinha sido cortado. Não, acho oi, que você Carlos, conseguiu voltar, aqui. quer concluir o que você vinha falando? Aqui, mas estou de volta aqui. Eu estava falando que vai mudar um pouquinho a maneira de fazer as coisas e, por exemplo, a globalização deve recuar, né? E acho que muito do crescimento global vinha pela conexão de mercados, de países, trade, importação e exportação. Então, realmente, a gente vai ter um mundo um pouco mais desafiador do ponto de vista de crescimento, né?